Mateus capítulo 5, versos 13 a 16. Diz assim a palavra do nosso Deus: Vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam. Repita comigo: para que vejam. As pessoas precisam ver. A sociedade precisa ver. Os não crentes precisam ver os crentes e precisam atestar, confirmar de que de fato eles estão vivendo um cristianismo que vale a pena. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Amém? Deus, a sua palavra é esta. Eu sei que o Senhor tem algo para falar conosco. Abra o nosso coração para entendermos a tua palavra. Na galeria, em cada bancada, aqui embaixo, pela internet, enfim, queremos ouvir e entender a tua palavra. Amém e amém. Eu e minha família temos feito devocional com um livro de Paul Tripp. É um conselheiro bíblico bastante renomado, que tem influenciado os Estados Unidos e o mundo com princípios de retorno ao Evangelho. E justamente na devocional de ontem, para quem não sabe, foi o meu aniversário, e um devocional que me impactou, ele diz assim: eu penso que seja um dos segredos sujos da Igreja de Jesus Cristo, é que muitas coisas são feitas por medo e não por fé. O medo acontece quando eu olho para mim mesmo, avalio recursos e então concluo que eu não tenho o que é necessário para realizar aquilo que Deus me chamou a fazer ou enfrentar o que tenho de enfrentar. O medo, no cristão, ocorre em função do esquecimento, ao ponto de você esquecer quem Deus é, quem você é como filho dele e o que você tem recebido em virtude da sua graça. Medo é a sua emoção padrão. Eu fico tocado, amados, em saber que se esse texto nos apresenta a verdade, o indicativo de que nós somos sal da terra, de que nós somos luz do mundo, e no original esse verbo está nesse tempo, indicativo, não no imperativo. Jesus não está dizendo sejam sal da terra, sejam luz do mundo. Está atestando, constatando: vós sois sal da terra, vós sois a luz do mundo. Daí então eu olho para esse texto, eu me lembro da sua grande ideia. A Adriele vai estar dando um clique. Quando mantemos nossa integridade, o nosso testemunho é expandido. Quando mantemos nossa integridade, o nosso testemunho é expandido. John Stott vai estar dizendo que, por mais incrível que pareça, Jesus referiu-se àquele punhado de camponeses palestinos, chamando-os de sal da terra e luz do mundo, por causa do alcance que a sua influência teria. E Jesus se referiu a dois elementos presentes em todas as casas, na Palestina e na Japuíba: sal e luz. Tem na casa do rico, tem na casa do pobre. A luz na casa do rico pode ser de LED. A luz na casa do pobre pode ser uma lamparina, uma vela, mas tem luz. Sal pode ser um sal
mais barato, um sal ainda mais barato, não se importa. O que importa é de que todo alimento precisa ser temperado com sal. Eu quero nesta noite trazer essa reflexão com temor e tremor, à luz, primeiro ponto, do que o sal se propõe a fazer, dando um clique. E algumas curiosidades aqui sobre o sal. Os soldados romanos, por exemplo, eram pagos com sal. Daí o termo salário, vem de sal. Quando um soldado era negligente demais no exercício de suas funções, geralmente se dizia dele: esse aí não vale o seu sal. O sal também era usado como sinal de amizade. As alianças no mundo antigo eram feitas com base no sal. Você vai encontrar isso no livro de Levítico, por exemplo. Entre os árabes, se um homem participa do sal do outro, toma uma refeição com este, está sob sua proteção. Marcos capítulo 9, versículo 50, Jesus vai dizer: bom é o sal. Vai repetir isso em Lucas 14, 34. A aliança de sal era uma aliança de pureza e perpétua, uma aliança que não podia ser revogada. Você vai encontrar isso em Números 18, 19, Levítico 2, 13 e Esdras 6, 9. A Bíblia atesta algo que eu e você sabemos muito bem. O sal tem a qualidade de trazer o melhor sabor à alimentação. Jó 6, 6. O sal também era usado para higienizar ou esterilizar a terra. Em grandes conflitos, batalhas, além da terra destruída, arrasada, era jogada sal sobre a cidade. Juízes 9:45. E só uma curiosidade, uma correlação com a história, foi o que o Brasil fez na Guerra do Paraguai. Além de arrasar a terra, cadáveres foram jogados nas caixas d'água e sal foram semeados e espalhados nas plantações. A Bíblia atesta também que o sal pode ser usado para a saúde. Ezequiel 16, 14 fala de um costume de que quando as crianças nasciam, caía o umbigo, era lavado com água e depois esfregado um pouco de sal e depois envolvido em faixas ou fraldas. Entre os latinos, por exemplo, o sal é símbolo de pureza, e eles costumavam dizer o seguinte: o sal é a coisa mais pura que existe, porque procede das coisas mais puras, que são o sol e o mar. Você sabe também que no mundo antigo, até o mundo moderno, por exemplo, não havia geladeiras ou outros sistemas de conservação, refrigeração de alimentos. Era usado essencialmente o sal. Plutarco, por exemplo, um escritor romano, vai dizer que quando se coloca sal numa carne, num corpo que já está morto, e se conserva e se mantém fresco, de tal modo que é como se inserisse uma alma nova em um corpo morto. O sal também é um estimulante à sede. Quando Jesus disse: vós sois o sal da terra, ele estava dizendo que nós, os discípulos, existimos para despertar sede nas pessoas. Sede por Jesus. E uma outra característica do sal que eu gosto muito, aplicando com o evangelho, é que o sal arde. Experimente passar sal nos olhos, numa ferida aberta. Não experimente não. Arde. Nós também estamos nessa sociedade para fazer essa sociedade arder. Atos dos Apóstolos, você vai encontrar os homens assustados com a chegada dos cristãos. E eles diziam: eis os que têm alvoroçado o mundo, chegaram também até nós. Dando um clique, Adriele, o que cada crente precisa aprender como sal da terra? Nós precisamos chamar para si a responsabilidade de ser diferente. O sal não pode ser igual à carne. São
diferentes em si, são de naturezas diferentes. E é por conta da diferença é que há justamente um relacionamento. Quando um se mistura com o outro, um potencializa, no caso o sal, o sabor do outro, no caso a carne. Nós precisamos ser diferentes deste mundo, mas a nossa presença neste mundo precisa potencializar virtudes, justamente por conta desta diferença. Jesus é o sal da nova aliança. E se nós estivermos em nossa semelhança com Ele, sendo aquele a quem C.S. Lewis chama de pequenos cristos, uma vez sendo pequenos cristos, nós vamos estar contaminando o mundo no bom sentido da palavra. O mundo vai estar recebendo influências cristãs a partir da nossa mistura, a partir da nossa presença nessa sociedade. Mas eu fico muito triste ao perceber de que o texto, quando diz: quando o sal perde suas qualidades, para nada mais presta, senão ser jogado fora e pisado pelos homens. Havia na Palestina um sal de péssima qualidade, que era justamente o sal que saía do deserto do Mar Morto, o sal que eles costumavam chamar de sal Sodoma. Quando este sal estava sob condições, ou certas condições, perdia o sabor, e o sal era jogado nas escadarias do templo, para evitar que as pessoas tropeçassem. Por isso essa expressão, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. E eu gosto sempre de pensar, quando eu ouço essa expressão ou leio pisado pelos homens, eu gosto de pensar criticado pelos homens. Ainda é crente. No jornal, amados, quando tem um caso assim estrambótico de crime, quando é católico ninguém fala nada, espírita ninguém fala nada, quando é crente fala. Por quê? Porque o crente precisa fazer diferença. Quando não faz, para nada mais presta, a não ser para ser jogado e criticado pelos homens. Eu sou a favor, tem que criticar mesmo. O Talmud, que é um livro de comentários da tradição judaica, mostra que o sal, que não era puro e útil para ser usado nos sacrifícios, era lançado nos degraus e declives para impedir que o terreno se tornasse escorregadio. A presença do crente como sal deve ser relevante, porque senão perde a identidade. O sal só agrega valor quando mantém suas propriedades. Carlos Queiroz, que é um pastorzaço lá de Fortaleza, pastor da Comunidade de Jesus, uma igreja muito forte lidando com os pobres, vai dizer: somos levados a concluir que a vida do discípulo só faz sentido se primeiramente estiver presente na sociedade. Além disso, se faz necessário que essa presença seja relevante. Sal que deixa de ser sal é descartável, assim como o discípulo que esquece ou faz descaso da vocação de ser filho de Deus. Eu fico pensando, amados e amadas, o quanto alguns cristãos estão realmente perdendo as suas qualidades, as suas características distintivas. E eu quero que os embaixadores, que as mensageiras agora, que os jovens, que os adolescentes, que os juniores, que os casais, que aqueles que não são casados, preste atenção nisso. Nós precisamos nos misturar com a sociedade, mas de tal modo que possamos influenciar. Nós temos uma capacidade influenciadora, amados, inexplorável. Eu ouso dizer de que a igreja evangélica brasileira tem uma capacidade de fazer, de promover transformações que nós não temos a mínima ideia. Nós nos contentamos com muito pouco. Nós nos satisfazemos com muito pouco. Nós ficamos como Isaac Newton, que vai escrever uma poesia muito interessante. Ele era um homem piedoso, cientista, extremamente piedoso, crente. Pode-se ser cientista e crente. Ele dizia, uma frase famosa, já deve ter ouvido falar:
Sinto-me como à beira de um oceano, numa praia, colhendo algumas conchas, enquanto tenho diante de mim um oceano desconhecido. A gente às vezes fica brincando, amados, colhendo conchas, fazendo coisas tão pequenas, enquanto a gente tem algo inexplorável, desconhecido. A nossa influência, preste atenção, a nossa influência como cristãos neste mundo. Adriele, dê um clique. Há uma relação entre ser sal e ser bem-aventurado. Para isso o sal tem que estar fora do saleiro. É um exemplo pueril até que eu vou lhe apresentar. Mas não adianta a dona da casa estar querendo fazer aquela carne, aquele bife suculento. Estou com vontade de comer um bife suculento aqui. E você ter o bife, cortar o bife, deixar ali e o sal no saleiro. E você diz: salga, salga, oh glória, salga. A carne o sal tem que estar misturado fora do saleiro. Amados e amadas, isso daqui é um grande saleiro. A nossa diferença tem que ser lá fora. Amados, na universidade, por que, amados e amadas, o jovenzinho vai para a universidade? A gente ora para ele passar no vestibular, a gente ora para ele conseguir pagar a faculdade, e ele se afasta da casa de Deus, amados. E eu ligo para ele durante a semana e falo: alô, estamos sentindo sua falta. Eu estou na faculdade, pastor. Mas vem cá, tem que fazer trabalho todo domingo? Tem, todo domingo. É um exemplo. Vai ser um ganhador do prêmio Nobel, não é possível. Todo domingo eu falo o seguinte: mas vem cá, não tem como ser à tarde e de noite você está liberado? Aí tem uns que eu já apelo. Eu já perdi muito cabelo com a gente. Eu falo assim: vem só de manhã então, fica à noite fazendo trabalho. E o infeliz não vem ainda. Por que não fazer diferença? Aí quando eu ouço eu mesmo falando, né? Eu de mim para mim mesmo. Por que os jovens se afastam quando estão na universidade? Olhe para mim. Porque eles não fazem diferença nenhuma. Na sexta-feira eles estão no bar, bebendo. Saem com menininhas e fazem coisas que os ímpios não fazem. Os pais pensando que estão na faculdade. Ah, como meu filho é estudioso. Meu querido, minha querida. Eu disse na PIB de Campo Grande sexta-feira: onde estão os nossos cientistas cristãos? Eu sei que o Brasil não investe nada, o governo não investe nada. Nem sei se existe mais o tal do CNPq, aquele investimento todo. Mas o Temer já cortou tudo que poderia cortar. Mas vale a pena, amados, investir com pesquisa no Brasil. Nem que seja para você comer pão com ovo, mas vale a pena. Nós precisamos de crentes na Unicamp, na PUC, na USP. Não vou falar das do Rio de Janeiro, porque estão falidas. Mas nós precisamos de gente fazendo diferença no meio da ciência. O sal só deve ser colocado no alimento na medida certa. Quem gosta de comida com muito sal? Eu nunca me esqueço de uma prima minha que morou com a gente quando a gente era pequeno. Ela estava meio bronqueada com a gente, criança, era impossível, mais pelo meu irmão, porque eu era um santo. E ela, eu não sei se por gosto, se sem gosto, ela foi colocar sal na comida e colocou açúcar. Não é bom, hein? Não é bom. O sal é um remédio para comida sem sabor, mas não existe remédio para o sal que perde o sabor. Quando a comida está com pouco sal, ainda vai. Você coloca um pouquinho mais. Agora ela com muito sal, não tem como salvar. A nossa presença na sociedade deve ser na medida certa. Se você também começar a participar das negociatas do mundo no seu trabalho,
depois você não vai fazer diferença. Nós precisamos de crentes na política, por exemplo. Eu creio, é um princípio reformado. Foi justamente a reforma protestante que trouxe à política o ideal maior, o Estado como sendo uma instituição divina, no mesmo pé da família. Se não houvesse a reforma protestante no século XVI e a influência calvinista a partir da Holanda, sobretudo, e da Suíça, nós não teríamos governos progressistas hoje na Europa. Todo o crescimento intelectual da Europa nos séculos XVI, XVII, foi graças à presença de pensadores que aplicaram princípios da Escritura na coordenação do Estado, da relação do Estado. A Igreja Católica mantinha com o Estado uma relação prostituta. E foram os cristãos. Estude sobre isso. Abraham Kuyper, lá na Holanda, João Calvino na Suécia, na Suíça, influenciando. A Suécia foi influenciada pelo pensamento luterano na Alemanha. E até hoje, a própria Inglaterra, uma democracia representativa de alta ponta, valores influenciados pelo puritanismo no século XVII. Estude história. Estude história com a perspectiva de que o Evangelho fez muito mais do que aquilo que alguns intelectuais gostam de admitir. Mas eu não sei se você sabia, Karl Marx, o grande pai do marxismo histórico, elogiava os cristãos, os protestantes, que sobretudo na Inglaterra foram os primeiros a se levantar junto com a Revolução Industrial contra os desmandos a respeito da classe trabalhadora que era desprestigiada a ponto de trabalhar em condições extremamente insalubres. Sal da terra, na terra. O crente é chamado para ser sal da terra. Não é da sua terra, é da terra. Agora, quando a gente vê esse mundo tão sem sabor, a gente fica imaginando, a culpa não é da terra. A culpa é que falta sal. Como está a nossa vida como discípulos de Jesus? Temos agido como sal da terra? Há diferença entre nós e o padrão do mundo corrompido e nossa maneira de viver? Nossos parentes, vizinhos, amigos e colegas têm sido influenciados pela nossa conduta? Nossos atos e palavras manifestam o caráter das bem-aventuranças? E Jesus já havia acabado de dizer: os nossos casamentos são melhores do que os casamentos dos ímpios? O modo como criamos os nossos filhos são referência para os ímpios? Os melhores da classe tinham que ser os crentes. Mas eu sei, estou fazendo estágio, amados, agora eu sei, os piores são os crentes. Esse quadro precisa mudar. Amados, me perdoe mais uma referência histórica. Os músicos, no início da Idade Moderna, iam aprender música, excelência musical, onde? Nas igrejas. Johann Sebastian Bach, quando acabava de compor as suas canções, as suas músicas, colocava ali embaixo: toda a glória para Deus. Os músicos melhores estavam na igreja. Hoje os músicos crentes estão bebendo dos músicos do mundo. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está de fato errada. E como luz do mundo, Adriele, como luz do mundo temos a missão de brilhar em meio às trevas. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte. Nem os que acendem uma candeia colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O que eu poderia falar sobre luz? Não podemos estar escondidos, nós temos que ser vistos. Nós não podemos nos entrincheirar na igreja, fazendo serviços burocráticos. A nossa atuação no mundo tem que ser para fora, não apenas para dentro. Não podemos esconder a nossa influência no nosso barril.
de conveniência, na nossa denominação, na nossa igreja local. Não podemos. Amados e amadas, é fato de que se nós quiséssemos transformar o mundo, nós não chamaríamos quem Jesus chamou. Jesus chamou um punhado, amados, de pescadores, chamou homens que eram extremamente loucos, humildes. E até hoje, Dom Cine vai estar dizendo isso, até hoje a política de Deus é agir através do embaraçosamente insignificante para transformar este mundo e criar o seu futuro. Luz do mundo. Luz do mundo em contato com as trevas. Não há nada mais poderoso do que a luz. A luz é símbolo de vida. Não é à toa que quando uma mulher está grávida, ela está prestes a ganhar o neném, se fala acerca dela: fulano está perto de dar a luz. Não é à toa que o primeiro mandamento de Deus no universo, a primeira expressão que ecoou no universo dos lábios de Deus, não foi haja igreja, não foi haja escola, foi haja luz. A luz tem o potencial vital. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, em João. Aquele que me segue não jamais andará em trevas. Jamais andará em trevas. Agora, você não pode estar escondido. Você não pode colocar a sua influência num cesto, num barril. Deve colocar no poste, no velador, e iluminar a todos que estão na sua casa. Sabe qual a imagem que eu gosto de pensar da influência cristã na sociedade? Na Ilha Grande, há anos e anos e anos atrás, havia uma pessoa responsável para acender os lampiões das vielas. Ia se aproximando então o início da noite, e vinha este homem que era escalado para isso. E ele pegava então o seu instrumento de trabalho e ia acendendo as lamparinas ali dos zeladores dos postes. E eu gosto de pensar nessa cena. Sabe por quê? Porque eu fico pensando o seguinte: por onde aquele homem passava, ele deixava um rastro de luz. Olhe para mim, meu amado, aqui embaixo e em cima, por favor. Por onde você passa, você tem que deixar um rastro de luz. Eu gosto de pensar no livro de Reis, quando a mulher que estava observando o homem de Deus, Eliseu, e ela diz para o seu esposo: olha, vamos preparar um quarto para esse homem, porque este que passa sempre por nós, eu vejo que ele é um santo homem de Deus. As pessoas estão nos observando. Você acha que não? Você acha que não? Estão nos observando. Os nossos colegas de trabalho estão nos observando. Os nossos familiares estão nos observando. O que vamos falar? Como vamos proceder? As pessoas com quem prestamos trabalhos e contratamos serviços, tanto quanto trabalhos feitos por nós quanto pelos outros, estão observando, estão vendo se vamos falar a verdade, estão vendo se vamos ser honestos até o fim. Eu vou até dizer mais. Agora eu vou dizer: o diabo também te observa. Ah, pastor, base bíblica para isso, não inventa não. Jó. O diabo chega para Deus e fala o seguinte: olha, primeiro Deus chega para o diabo e fala o seguinte: você tem observado meu servo? E o diabo diz: sim, tem observado ele. O diabo te observa. O mundo te observa. Todos te observam. Nossas obras têm que ser expostas, divulgadas. Jesus disse, versículo 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. E boas obras aqui no original, para quem gosta de curiosidade bíblica, a palavra boa são duas palavras no grego. Pode ser agathos, que é um bom moral, um bom aceitável do ponto de vista ético, e pode ser kalos, que é bom no sentido de ser bonito, estético, agradável, excelente. É a palavra kalos que está aqui, para que vejam as vossas obras excelentes e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Amados,
e amadas. As boas obras são a irradiação da luz. Uma lâmpada não pode gabar-se de sua luz, porque ela apenas carrega a luz. Tampouco podem os cristãos gloriar-se em suas boas obras. Assim como a terra não pode se gabar da luz, porque ela vem do sol, vem da lua. Nós somos transmissores da luz. Por isso que João vai dizer em 1 João 1:7, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Muito importante, então, a gente trabalhar com algumas aplicações nesta noite. Trazer à nossa mente algumas questões. Então, para você guardar no seu coração, a Adriele vai dar outro clique agora. O que você vai guardar? Dê um clique aí, querida. Primeiro, não fuja do seu chamado. Não se trata de um imperativo, é uma constatação. Você é a luz do mundo. Não fuja do seu chamado. Não pense assim, eu não sou chamado para ser luz. Tem quem seja, eu não. Eu não fui chamado para ser só, você é. Amados e amadas, eu quero que você saia daqui, se você se esquecer de tudo, mas não se esqueça disso. Você já tem tudo que você precisa. A graça já lhe deu tudo. Você tem potencial, influência. Deus não apenas lhe deu mandamentos, Deus lhe deu também tudo que você precisa para obedecer. Não existe isso, eu não consigo. No mundo espiritual não existe eu não consigo. No mundo espiritual existe eu não quero. Eu não quero. Não existe isso, eu queria, mas eu não queria. Não. Você pode. Vós sois sal da terra. Vós sois luz do mundo. Segunda aplicação. Não se preocupe em falar ou agir. Preocupe-se em ser puramente ser um cristão. Martin Lloyd Jones vai dizer que o crente não precisa nem falar. Somente devido ao fato de ser o que ele é, leva as pessoas a se sentirem envergonhadas de si mesmas diante do que costumam praticar. É desse modo que o crente verdadeiro atua como luz. A sua presença, amado, o seu testemunho. Alguém já disse o seguinte, olha, os seus atos falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Você está lá no seu trabalho, você está na sua escola, você está no convívio da sua família e a sua luz começa a brilhar e você começa a incomodar e as pessoas começam a se sentir ardidas pela sua presença, mas você está ali fazendo a diferença, como sal dando sabor, como luz vencendo todas as trevas. Mais um clique, por favor. O nosso testemunho aqui precisa ser forte, pois a luz, quando é forte na base, vai mais longe. Eu tenho tido a oportunidade de falar em encontros de jovens vocacionados por missões. E eu ouso testemunhar a vocês, amados, que eu nunca vi em nenhum outro tempo tantos jovens comprometidos, sonhando com o campo missionário. Por onde eu vou? Claro, há um elemento também de negligência, descrédito, mas esse eu não destaco. O que eu destaco é de jovens. Jovens estão dispostos a abandonar tudo por conta do Evangelho, gente. Jovens que estão indo para o Nordeste, jovens que estão indo para o Oriente Médio. Gente que está indo com família. Essa semana eu soube de um amigo meu, com uma filha pequena, e está em setembro indo para um campo perseguido, um campo fechado. As pessoas estão, amados e amadas, enganjadas. Mas o que eu sempre falo quando eu tenho a oportunidade de ministrar a um desses jovens, principalmente aqueles a quem eu tenho uma mentoria, um trabalho de acompanhamento mais de próximo, faça a diferença aqui primeiro.
Luz que brilha forte aqui, a luz vai chegar longe. Faça diferença aqui. Faça diferença na sua família. Faça diferença no seu ministério aqui. Faça diferença. Existem coisas pequenas, amados e amadas, tarefas pequenas que nós somos cobrados para fazer aqui, perto. E as pessoas vão olhar para um lado e para o outro e vão dizer: o que está acontecendo com aquela igreja? O que está acontecendo? E nós vamos explicar o seguinte: olha, eles estão querendo e fazendo apenas aquilo que lhes foi chamado para ser, sal da terra e luz do mundo. E aí as coisas vão começar a acontecer, e as nações vão ser alcançadas, e as influências vão ser postas para fora. E nós vamos ter pessoas aqui, amados, dando frutos que a gente não consegue nem imaginar. Você consegue entender isso? De que o que a gente está fazendo aqui é plantar sementes de algo que a gente não... Amados, a presença do povo de Deus na sociedade é como fogo em capim seco. A gente sabe como começa. Agora, como vai terminar? Não tem como. No avivamento morável, amados, você vai encontrar testemunhos incríveis. Lá no século XVI, XVII... de irmãos, por exemplo, de jovens que se vendiam como escravos para pregar de Jesus a povos distantes. Ainda dizendo o lema do conde Zinzendorf: digno é o Cordeiro de Deus. Amados, eu creio no avivamento. Mas eu creio no avivamento a partir da consciência de que nós temos tudo o que nós precisamos ter e já somos chamados para ser, e que temos apenas que colocar a nossa influência para fora. Sal para fora do saleiro, luz para fora no mundo. É assim. E os homens vão ver. Agora nós precisamos... mais um clique, minha querida. Nós precisamos ter a coragem de admitir que nós temos sido irresponsáveis diante dos dramas sociais. E isso aqui é tema de conferência. Falar sobre a questão dos dramas sociais tem a ver com a igreja? Sim. Tem a ver. Não adianta, amados. Os nossos representantes na política, infelizmente, são os nossos piores. Nós deveríamos enviar os melhores homens para a política, os melhores homens para as universidades, os melhores homens para influenciar os destinos das mais variadas áreas da nossa sociedade, os melhores da igreja. Preste atenção nisso. Nós temos responsabilidade. O mundo está perguntando: onde está a igreja? Por que o sal e a luz de Jesus não estão impregnando e transformando a sociedade? Por que nós temos cidades inteiras, amados, com alta concentração de evangélicos, e a cidade continua uma tristeza? Por quê? Por que a rua que está cheia de igrejas não é uma rua mais limpa, por exemplo? Por que um bairro que tem tantas igrejas como a Japuíba ainda tem tantos problemas relacionados à violência? Porque a igreja se encontra acuada, amedrontada. A igreja é o seguinte: ela faz e tal, alvoroço, canta, prega e tal. Mas aí alguém do tráfico coloca uma regra, uma lei, e isso vai passando de WhatsApp para WhatsApp. Aí o pessoal começa a cancelar culto. Questões de segurança. Que absurdo. Que absurdo. Eu me lembro que na região sul do país, quando teve aquela... número exorbitante e o medo da vinda da gripe, da tal da gripe suína, igrejas fecharam as portas. Olha, gente, vamos ficar todo mundo em casa porque não tem como, esse negócio de gripe está feio. E aglomeração de pessoas e tudo mais. Não tem como cultuar, não. Amados, amadas, o mundo olha para a igreja e quer ouvir de nós a resposta. Por que está acontecendo isso? E a igreja precisa estar presente para dar a resposta que o mundo precisa.
E a resposta é: Cristo em nós, esperança da glória. O mal que tem que ter medo do bem. Não é o bem que tem que se acovardar diante do mal. Nós estamos certos. Eles é que tem que respeitar a gente. Eu não estou dizendo com isso nós vamos sair chutando no centro de macumba, vamos chegar lá em Boca de Fogo. Não estou falando. Há um elemento, sal na medida certa. Muito sal dá correria. Mas nós devemos, bom dia, boa noite, palavra de Deus. E eles mesmos vão dizer: não, aquele ali é da igreja, aquele ali é daquele pastor gordinho e careca. É dali. Respeita aquela igreja. Respeita aquela igreja. Aquela igreja cuida das nossas crianças. Aquela igreja tem a festa do milho, legal pra caramba, a gente vai lá comprar. Eu tenho amigos naquela igreja. Eu conversei com vários rapazes, a gente encontra, fala assim: pastor, participei muito da sua igreja. Participou, meu filho? Volta. Não, pastor, agora não, mas vou voltar. Deus te abençoe, meu filho. A igreja presente na comunidade. Tem que ser assim, amados. O Estado não chega, mas a igreja tem que estar lá. Não pode se acovardar. Sal da terra, na terra. Luz do mundo, no mundo. E por fim, essa é de doer. Falta-nos uma vida de oração enganjada e o poder do Espírito Santo. Oração enganjada, eu lembro de uma irmã muito piedosa chamada Durvalina Bezerra. Se você quer ler um bom livro sobre intercessão, livro bíblico, tem muita besteira por aí, leia o livro Poder da Intercessão, ou Poder de Interceder, Durvalina Bezerra. Ela é diretora do seminário Betel Brasileiro, lá de Campina Grande, se não me engano, na Paraíba. Não sei se é Campina Grande ou João Pessoa. O pessoal lá da Paraíba me perdoa, porque confundir João Pessoa com Campina Grande é quase que uma agressão, um ultraje. Então vou dizer, é na Paraíba. E ela escreveu no seu livro o seguinte: temos ouvido alguns dizer, orar não é o bastante, temos de agir. Concordo firmemente. Porém, creio que a partir do exercício da oração é que a sensibilidade é aflorada e pelos gemidos do Espírito Santo os projetos surgirão, as iniciativas governamentais se processarão e as transformações acontecerão. Olhe para mim, amados e amadas, eu creio que a oração, ela é o gatilho. Orar só, mas é o começo. E é um grande começo. Você só vai ser sensibilizado pelas coisas que você começou. Basta começar. Reúne um povo para orar. Os projetos vão vir. O que a gente vai fazer na sociedade? Amados e amadas, a igreja tem, repito, potencial. Eu fico olhando aqui de cima, eu queria que você tivesse a minha visão. Quanto potencial aqui, ó. Aqui eu tenho professores, professoras, administradores, recreadores. Eu tenho aqui pregadores da palavra, amanhã, 7 horas no CETEP. Pregadores da palavra. Eu tenho professores de escola dominical. Eu tenho gente que trabalha aqui de aconselhamento bíblico. Grande, eu vejo jovenzinhos assim, que potencial. Que potencial. Pare para conversar com um jovem desse. Não é qualquer um não, mas chama um ou outro e você vai ficar surpreso. Tem potencial. Esses dias eu não sei se ele falou para mim, não foi para me impressionar, porque eu só estava de butuca, ouvindo, conversa alheia. É feio, mas de vez em quando. Passei, e tinha um adolescente falando o seguinte: eu vou comprar uma Bíblia de estudo para mim. Eu quero saber livro, propósito do livro, autor, data. Falei, meu Deus do céu, é um avivamento. Adolescente querendo Bíblia de estudo. Se for o seu filho, compra. Pastor, não tem dinheiro, compra, se vira, paga no cartão 3, 4 vezes. Um adolescente querendo Bíblia de estudo,
Meu Deus do céu, isso não é todo dia que acontece. É, pastor? Quero uma vida de estudo, porque eu quero entender o propósito do livro. Olha só. E eu gostei porque ele não sabia que eu tinha ouvido. Talvez se ele soubesse, ele poderia falar para me impressionar, não sei. Mas foi natural. Nós precisamos disso, amados e amadas. Conversas. Tudo começa, projetos, iniciativas. Tudo começa com oração. Mas falta poder do Espírito Santo. E aí eu começo a ficar preocupado. Nós, os batistas amados, historicamente, temos sido conhecidos como o povo da Bíblia. Os pentecostais gostam de brincar, falando sério, porque eles não falam brincando. Quer uma igreja que prega a palavra, vai para a Batista. Quer uma igreja que tenha poder, vai para a Assembleia. Fora dessa dicotomia inventada pelos homens, poder do Espírito Santo mais Bíblia, nós precisamos aprender, amados, isso é verdade, a buscarmos mais o poder. Às vezes as nossas orações são tímidas, às vezes a nossa fé é muito tímida. A gente acha que Deus pode curar, mas a gente acha. Levanta a mão, ora. Diga: Senhor, dissipa a dor. Senhor, salva o meu filho. Senhor, salva o meu marido. Senhor, eu quero estar cheio do Espírito Santo de Deus. Senhor, eu quero brilhar sua luz. Eu quero ser como Moisés, que descia do Monte Sinai, o rosto dele brilhava e todo mundo ficava dizendo: cara, Moisés é o cara. Mas eu quero fazer isso para honrar o teu nome. Porque também eu não quero ser como Moisés, que a luz acabou e ele continuava usando o véu, só para fingir de uma luz que já não existia mais. Não, Senhor. Quero fazer diferente. Eu quero marcar a minha geração. Eu quero terminar com 3 quadros aqui. Dando mais um clique, por favor. 3 quadros para desafiá-la a manter a sua integridade. Billy Bray foi um homem de Deus que estava visitando um cristão que, como muitos aqui, havia sido tímido durante sua vida toda quanto a falar de Jesus. E agora estava no leito da morte. E aí esse homem doente, já moribundo, disse: olha, se eu tivesse forças, eu daria glória a Deus. E Billy Bray disse: é uma pena que você não deu glória a Deus enquanto tinha força. Segundo quadro. Era uma cerimônia de formatura. Um pastor se levanta e fala assim: vocês não pensam nisso agora, mas um dia vocês vão morrer. E quando forem colocados em seus túmulos, as pessoas vão se reunir ao redor, citando os títulos que vocês conquistaram, ou falarão sobre o quanto vocês foram uma bênção? As pessoas se lembrarão do quanto foram importantes ou lamentarão a perda do melhor amigo que tiveram? Os títulos são bons, mas se tiverem de escolher um título e um testemunho, opte pelo testemunho. Faraó tinha título, Moisés o testemunho. Nabucodonosor tinha um título, Daniel tinha um testemunho. Jezabel tinha um título, Elias o testemunho. Pilatos tinha um título, Jesus o testemunho. É fácil pensar que ser alguém é o mais importante, mas são os atos de amor que você pratica que serão lembrados. E o terceiro e último quadro dessa minha mensagem
Em março de 1952, em uma conferência comunista na França, e isso foi citado depois no jornal inglês, os comunistas estavam indagando ou reprimindo os cristãos, ao dizerem assim: o Evangelho é uma arma muito mais poderosa para a renovação da sociedade do que a nossa filosofia marxista. Mas a despeito disto, acabaremos vencendo vocês. Nós somos um punhado, vocês cristãos somos milhões. Mas se vocês se lembrarem da história de Gideão e seus 300 camaradas, compreenderão que estou certo. Nós comunistas não brincamos com palavras, somos realistas, e porque estamos resolvidos a alcançar o nosso objetivo, sabemos como obter os meios. Dos nossos salários e lucros, conservamos para nós o estritamente necessário, o restante é dedicado a fins de propaganda. Para esta propaganda, consagramos também todo o nosso tempo livre e uma parte das nossas férias. Vocês dão apenas um pouquinho de tempo e quase nenhum dinheiro para espalhar o Evangelho de Cristo. Como podem vocês crer no valor supremo desse Evangelho se não o põem em prática, se não o espalham, se não sacrificam dinheiro nem têm tempo por ele, ou tem tempo por ele? Creiam-me, nós é que venceremos, porque cremos na nossa mensagem comunista e estamos prontos a sacrificar tudo, até a própria vida, para que a justiça social triunfe. Mas vocês têm medo de sujar as mãos. Talvez seja por isso que nós assistimos o crescimento do marxismo na mesma Europa que havia sido visitada pelos valores da Reforma Protestante. Porque nós ficamos só aqui, só na mente. Não desceu para o coração. Tem muita gente aqui que tem potencial. Entre aqui e aqui, deve ter algo em torno de 30 centímetros, pouco menos do que isso. 15, 20 centímetros. É aqui que se perde muita gente. Olha para mim. Para de ficar apenas aqui na mente. Essa mensagem, os valores da palavra de Deus precisam descer ao seu coração, para que aí sim a Japuíba mude, Angra dos Reis mude, o estado do Rio de Janeiro mude, o Brasil mude, o mundo mude. A partir da sua casa, mãe, pai. É pegadinha para eu terminar, né, Edinho? Meu filho é pequeno, não entende. Entende. O diabo conspira contra o seu filho desde quando você se percebeu grávida. Ou bem antes até de quando, porque tem mulher que descobre com 2 meses, 3 meses, 4 meses, no dia de nascer. O diabo já está tramando. Acorda.